Olá, gente! Estamos aqui em mais um Eu, Vocês e uma História. E hoje eu vou contar histórias de resistências, histórias de protagonismo, história de realeza. Pois é, realeza sim, senhor! Muitas dessas histórias eu imagino que deveríamos conhecer há muito tempo. Talvez alguém conheça, eu mesma faz pouco tempo que tomo conhecimento dela, mas gostaria que, quando pequena, tivesse ouvido essa história, porque assim, talvez, teria crescido mais orgulhosa das raízes que nos orienta. Será que qual história eu tô falando? Vocês já vão conhecer. Vamos então para nossa história? Ansiosos? Ansiosas? Vamos conhecer história de heroínas negras. Pois é, não pode faltar na nossa contação de história, histórias para nos deixar resistentes, para nos deixar orgulhosos daquilo que carregamos junto da gente, da nossa ancestralidade. Vamos para a história de hoje? Então, vamos conhecer a história de Aquatune, uma princesa que nasceu lá em África, lá no continente africano, dentro de um povo, o povo congolês. A região em que a princesa Aquatune nasceu hoje fica no que a gente conhece como Angola, mas a princesa nasceu entre o povo congolês. E conta a história que em 1665 Aquatune liderou um exército com cerca de 10.000 soldados, pois é, liderado por uma mulher, Aquatune, grande princesa, grande guerreira que já lá em África nasceu para liderar. Aquatune, nessa batalha, que ficou conhecida como Batalha de Ambuila, que se passou nessa região que hoje é da Angola, como eu disse, liderou esse exército, porém perdeu. Perdeu para as forças portuguesas que estavam invadindo o lugar. E como perdeu, ela, toda a realeza e seu povo foi aprisionado. E dentro de um navio todos foram colocados. Pois é, dentro desse navio, durante longos meses, Aquatune, toda a realeza, todo o seu povo, enfrentou grandes desafios, desafios que não estavam acostumados a enfrentar. A fome, o frio, o medo, a tristeza, foram sentimentos e dores que Aquatune lá passou a enfrentar com muita garra. Ela e seu povo resistiu, como outros não conseguiram e acabaram ficando pelo caminho, jogados na Calunga Grande, no Oceano Atlântico, residem no fundo do mar até hoje. Aquatune chegou ao Brasil e o navio parou numa região que hoje é conhecida como Recife. Lá o navio parou e quando Aquatune desceu do navio, forçada, claro, ela olhou para o mar e pensou em fugir. Tão desesperada ficou que se atirou no mar e tentou nadar para voltar, retornar às suas terras. Mas foi mais uma vez capturada. Outra vez vendida, dessa vez foi parar. Como naquela época, na época de 1600, o Brasil se organizava em províncias, ela foi para uma província, a província de Pernambuco, que hoje, o lugar onde ela foi mesmo, é chamado como Alagoas, é o estado de Alagoas. Naquela época, província de Pernambuco. Aquatune foi vendida para uma fazenda e recebeu um cargo, uma missão que muitas outras mulheres negras recebeu na época. Como escrava, teve que ir trabalhar como reprodutora.
a sua tarefa era ser violentada. Mesmo assim, Aquatune não abaixou a cabeça e logo o senhor da casa grande percebeu que ali estava uma grande mulher capaz de organizar e espalhar um sentimento muito nobre, o sentimento de esperança, o sentimento e desejo de libertação. E foi aí que o senhor do engenho pensou: tenho que me livrar desse mal. Imagine todos os escravos se rebelarem contra meu poder. Ele então vendeu Aquatune para outra fazenda, para outra casa grande, dessa vez um engenho. E ali Aquatune começou a perceber que nessas terras havia muitas formas de resistir, muita resistência preta africana, e ficou então sabendo de uma maneira diferente de lutar, a partir da organização dos quilombos. Aquatune ficou sabendo que o povo negro fugia e se organizava em um novo estado em terra brasileira, nos estados dos quilombos, organizados para resistir, organizado para viver em liberdade. Aquatune logo se empolgou e tratou de organizar seu povo. Numa rebelião, conseguiu fugir e levou consigo um monte de outros negros que ali estavam. E pelo caminho, Aquatune foi reunindo mais gente que se tocava pelo desejo de viver em liberdade, como viviam lá em África, e reunindo seus povos que estavam pelo caminho. Aquatune, conta a história, reuniu mais de 300 pessoas e chegou no sonhado lugar, no quilombo de Palmares. Conta a história, ainda que silenciada, ainda que difícil de encontrar, que Aquatune foi a liderança que fundou o quilombo dos Palmares. E Aquatune ali chegou já grávida de 6 meses, e mesmo assim não esperou passar por esse momento tão específico do corpo das mulheres para encarar a luta pela liberdade. E ali, no quilombo de Palmares, teve alguns filhos, 2 muito reconhecidos na nossa história, Ganga Zumbá e Ganga Zomá. Aquatune também teve uma filha, a Sabina. E a Sabina, conta a história, deu à luz a um menino, a um guerreiro, típico de sua família. Vinda da realeza, então Aquatune se tornou a avó de Zumbi, que ficou conhecido como Zumbi dos Palmares. Depois de investidas portuguesas, de longos ataques, o quilombo de Zumbi resistiu muito. O quilombo de Palmares, de Aquatune, de Sabina, de Zumba, resistiu a inúmeros ataques, mas foi derrotado. E Aquatune conta uma lenda africana que se eternizou na história, porque se tornou ancestral. E quando uma rainha, uma princesa, quando alguém que luta, que nos ensina, deixa legados. E o legado que ela deixou foi orientar seu povo rumo à libertação. E se Aquatune se tornou ancestral, ela até hoje segue fortalecendo todas as gerações de pretos e pretas que seguem potentes, caminhando rumo à libertação plena de sua gente e de toda a sociedade. E assim, Aquatune entrou e se eternizou na história. Gostaram dessa história? Pois, falando em ancestralidade, eu acho que eu vou contar mais um pouco de história. Vocês querem ouvir? Então, vamos escutar histórias de mulheres, seguir escutando histórias de resistência. Começo essa outra parte da história perguntando: quais são as heroínas, as guerreiras, as mulheres, negras ou não, que te orientam,
que fortalece nosso caminho e nossa existência hoje. Eu preparei essa história para dizer que estamos cercados de mulheres guerreiras e a nossa história, ainda que silencie muito de seus feitos, jamais poderão apagar o que a gente carrega consigo mesmo, o que a gente carrega enquanto ancestralidade viva, enquanto pessoas que seguem lembrando e recordando que o nosso caminhar vem de longe. Então, eu vou falar sobre algumas mulheres que permitem o meu resistir ancestral seguir potente. E essa história começa lá em Minas, quando um pedaço meu nasceu porque uma senhora Dona Márcia, foi até lá levar um pedacinho meu para deixar em solo mineiro. Conta a tradição africana que quando uma mãe quer que seus filhos cresçam fortes, cresçam sabidos de suas raízes, se enterra o umbigo no pé de uma árvore, que é para a criança crescer já vendo a possibilidade de ser grande e dar frutos como árvores. E foi isso que Dona Márcia fez. Ela, dividida entre o coração mineiro e o pé paranaense, voltou à sua terra para deixar um pedaço de sua filha, um pedaço meu lá em terras mineiras. E assim segui conectando diferentes tempos, memórias e ancestralidade. E aqui nesse lugar, em Foz do Iguaçu, em terra de Água Grande, Dona Márcia seguiu forte, alimentando e nutrindo seus filhos com muita garra e sabedoria. E quando cresci, a menina que é conhecida na família como Bela encontrou em seu caminho outras mulheres negras, mulheres guerreiras, e entre elas encontrou uma Ialorixá, Edna de Baru, uma grande mulher, uma grande guerreira que cuida de Oris e fez ela nascer um corpo ancestral. Junto de pai Pedro de Almeida, então surgiu uma filha que nasceu para cultuar um orixá, Ossanha. E aí, Euê, sabe o que é Euê? É folha em Yorubá. Euê Bela, aqui está, fruto de várias mulheres guerreiras, negras, que não abaixaram a cabeça e seguiram dando caminho, dando orientação para a resistência ancestral seguir forte por todo lado. E como contadora de história, Euê Bela aqui está para dizer quantas mulheres negras nos fortalecem e permite nosso resistir acontecer. Essa história é um pouco diferente, mas é importante para a gente lembrar que estamos cercadas de grandes heroínas, que as heroínas do cotidiano nos permitem ser grandes, porque elas são grandes também. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora sabem o que é o Euê? Euê é folha em Yorubá. Então, assim eu termino essa história. Lembrando de Aquatune, uma grande princesa congolesa que seguiu reinando em terras brasileiras, deu à luz a vários filhos e foi avó de Quilombo, Zumbi dos Palmares. Grande guerreira. E assim, eu também tenho grandes guerreiras que escrevem histórias de resistências e provavelmente vocês também, Dona Márcia e a Lorixá Edna de Baru e tantas outras que orientam nossos caminhos. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias e que elas me permitam enxergar a história da humanidade, a nossa história cotidiana com outros olhos. E assim eu posso terminar essa história pedindo a benção. A benção em Urubá é Motumbá. A benção a todas as mais velhas, guerreiras, sabidas, que permitem seus filhos seguirem atentos
e sabidos que são descendentes de realezas. Até o próximo encontro no Eu, Vocês e uma História. Eu sou Euebela e deixo então o meu beijo e até a próxima. Tchau, tchau!